Olá pessoal, joinha? Então vamos continuar aí com a resolução daquela questão, né? Vamos lá. A gente viu o fato esse aqui, né? Recebimento de 25 mil de duplicados a receber de clientes, não alterou nada. Realização de vendas no valor de 45 mil à vista. Olha, quando você fez a venda à vista, você debitou caixa, né, e creditou receita com vendas. De qual foi o valor aí de 45 mil? Então o ativo em função disso aí, ele aumentou 45 mil. Você vai ter que dar baixa, né, naquela mercadoria, naqueles apurar o CMV e crédito de mercadorias. De quanto? De 19 mil. Então, em função desse fato, o ativo aumentou em 45 e ele diminuiu 19. Né? Aumentou em 45, ou seja, o lucro da transação foi quanto? O lucro da transação, Silvio, foi 26 mil. Então, isso que vai aumentar o ativo. Ele trocou um ativo, que ele tinha lá mercadoria de 19, ele trocou por caixa de 45. Então, o ativo dele aumentou. Aumentou em quanto? Em 26 mil. O ativo aumentou em 26 mil. Perfeito. Aumentou em 26 mil, ok. Reconhecimento de uma perda com duplicatas a receber de clientes no valor de 3 mil, pois um cliente foi considerado incobrável. Olha só, eu tenho lá duplicatas a receber, agora vamos ver esse fato, né? Vamos ver esse fato. Se você fosse utilizar o saldo, né? Ele disse que teve, ó, reconhecimento de uma perda com duplicata a receber. Se você tivesse saldo de EPCLD para dar baixa naquela perda, você iria, né, debitar lá perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa e creditar que conta, creditar duplicatas a receber. Então, se você tivesse o saldo de EPCLD, o que era que iria acontecer? Isso não ia alterar o ativo. Foi até um fato que nós vimos. Você utiliza o saldo, diminui duplicados a receber e diminui a estimativa de perdas com crédito e liquidação duvidosa. Mas só que aqui, pessoal, você vai dar baixa em duplicata de 3 mil, mas você só tem perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa de quanto? De 2. O resto vai para o resultado, ó, debitar aqui quem? Despesa de 1.000. Então, esse fato aqui, você debitou o ativo e creditou o ativo, mas foram valores diferentes. O ativo aumenta quando você debita e diminui quando você acredita. Então o ativo, em função disso aqui, aumentou de 2 mil, mas diminuiu de quanto? De 3. Certo? Por isso que houve essa despesa lá no resultado. Certo? Aumentou de 2 mil e diminuiu de 3. Então, ao fim e ao cabo, o ativo diminuiu de 1. Diminuiu de 1 mil. Certo? O ativo diminuiu aí de 1 mil. Portanto, nós vamos colocar aqui no ativo diminuindo de 1 mil. Né? E aqui apagou, né, quando nós fizemos aqui terminou o bloco. O ativo, ele tinha um valor de 70 com 40, 110, menos 2, 108 mil. Aí só vemos aqui os fatos, né, a aquisição de estoque, e isso aqui aumentou o ativo. Aumentou o ativo em quanto? Em 42 mil. 42 mil. Beleza? Aí depois ele me falou que houve entrega das mercadorias. Isso aqui fez com que o ativo diminuísse. Diminuísse em quanto? Em 7 mil. 7 mil. Aí o outro fato, ele disse que houve, ó, pagamento de 12 mil fornecedores. Pagamento de 12 mil fornecedores. Isso fez com que o ativo diminuísse em quanto? Diminuísse em 12 mil. Beleza. Esse outro fato, que ele falou aí, recebimento de 25 mil de duplicados a receber, isso não alterou o ativo. Beleza. Aí depois houve realização de vendas de 45 mil com custo de 19. Ou seja, você trocou um ativo por um ativo maior. Significa que seu ativo aumentou. Seu ativo aumentou em quanto, Silvio? Em 26 mil. Perfeito. Aí depois houve o reconhecimento de uma perda com duplicados a receber. Aí eu disse que você deu baixa, né, em uma duplicata a receber de 3 mil e utilizou o saldo, você só tinha de EPCLD 2 mil. E isso fez com que seu ativo ele diminuísse em quanto? Diminuísse em 1.000. Perfeito. Aí vem lá, reconhecimento de uma provisão em função de um processo tributário no valor de 20 mil. Quando você vai reconhecer essa provisão em função de um processo tributário, você debita despesa e credita passivo, certo? Então isso não vai alterar nada também no ativo, certo? Uma coisa que altera o ativo de mesmo valor, não altera o ativo, assim como se ele não tiver nem debitando nem creditando conta de ativo, como foi esse caso.
Pagamento antecipado ao fornecedor Naves no valor de 15 mil, cujas mercadorias serão entregues em fevereiro de 2016. Ou seja, ó, quando você pagou antecipado, você vai creditar quem em caixa e vai debitar adiantamento a fornecedor, que é uma conta de quê? De ativo. Então você debitou o ativo e creditou o ativo de igual valor, né? Se você debitou e creditou o ativo pelo mesmo valor, isso também não vai alterar o ativo. Beleza? Então ele quer saber o novo valor do ativo. Nós tínhamos o ativo de 108 mil e ocorreram essas variações, né? Ele foi creditado em 20 mil e foi debitado em 150, 176 mil. 176 menos 20, ou seja, o ativo final ele vai ser de 156 mil. Vamos ver o que é que ele quer, se ele quer o ativo final ou se ele quer a variação no ativo. Vamos lá, né? Então ele quer, após o registro das operações acima, o total do ativo da Companhia Rio Branco é quanto o total do ativo da Companhia Rio Branco? 156 mil. 156 mil, portanto, a alternativa correta aí, letra A, né? Tranquilo aí também, né? Questãozinha aí, só mais trabalhosa aí você tem que entender ali aqueles fatos. Adiantamento a fornecedor, isso altera o ativo? Não. Agora, se você ficar fazendo lançamento, você vai ter conta com uma zorra depois, vai, né, para ficar somando, o risco de erro é muito maior. Por isso que a gente vamos fazer desse jeito aí. Perfeito, Silvio, né? Aí, nós falamos aí da coisa toda em relação a coisa da tendência, o que nós tínhamos, né? Que eram aquelas provisões lá no ativo, né? As provisões no ativo eram todas provisões para perda, e essas provisões do passivo todas aí, né? Que a gente vai ver que hoje o termo provisão é só para passivo mesmo. Então, aquela provisão que você tinha lá no ativo, que era provisão para devedores ou idosos. Hoje, aquilo mudou somente a nomenclatura, né? Perdas estimadas com crédito da ação duvidosa, mas vai ser conta de quê? De ativo, certo? O que não está mais é essa perdas estimadas se enquadrado como provisão, certo? Por quê? Porque veio um pronunciamento, chamado pronunciamento CPC 25, que diz que provisão é todo passivo com prazos e ou valores incertos, certo? Então, a provisão, ele tem que ter essa incerteza, certo? Então, quando você pega essa definição aí, se restringe a passivo, e não todos passivos, né? A gente vai ter os passivos genuínos, lá, contas a pagar, e vamos ter esses passivos, denominados lá, essas provisões que vão estar lá no passivo, que não são aqueles passivos genuínos, são aqueles passivos que existe incerteza quanto a prazo, né, o valor. Certo? Beleza. Então, Silvio, hoje, então, as provisões, elas se restringem a passivo. Exatamente. E a gente vai ver, né, como é que tem sido objeto isso aí de prova, essas provisões, né? Aí o que é que acontece, pessoal? Vamos aqui no quadro, como ele me fala que, né, provisão é passivo, né, então tem que atender o quê? As coisas do passivo. Definição de passivo, tripé do passivo, lembra aí? Dívida presente, decorrente de eventos que já ocorreram, e seja provável que haja uma saída de recursos. E para que você reconheça um passivo, tem que ser provável que haja essa saída de recursos, e o custo ou valor você consiga mensurar com o quê? Com segurança, certo? Aí a gente tem aí um passivo, certo? Então, pessoal, para que a gente reconheça o passivo, né? Aí tem lá, isso pode decorrer de, né, legalmente, né, uma obrigação legal, uma obrigação não formalizada, certo? Como assim, se tiver o tal evento que cria a obrigação? Evento que cria a obrigação. Esse evento que cria a obrigação é uma coisa que não existe saída para a empresa, a não ser o quê? A não ser liquidar aquela obrigação. Esse evento que cria a obrigação. Isso pode decorrer de contratos legais, né? Uma obrigação legal, ou seja, decorrente de lei, ou, né, de similares aí à lei, certo? Ou então ela pode decorrer de uma obrigação aí não formalizada. O que é que vinha a ser essa obrigação não formalizada, pessoal, né? Tem lá um histórico da empresa que ela vai, né, atender ali aquelas responsabilidades,
a empresa tem um nome forte, ou então ela criou expectativa nas pessoas de que ela vai cumprir com suas responsabilidades, certo? Então presta atenção aí para a gente se ligar aí em relação a essa coisa do passivo, desse evento que cria obrigação, né? Então para você, a gente está vendo que provisão é passiva, então a gente tem que dar uma, né, entendida mais no passivo. O que é esse evento que cria essa obrigação, né? Isso pode surgir, né, como eu falei, decorrente da lei, ou de uma obrigação legal, ou uma obrigação não formalizada, que não existe outra situação para a empresa senão liquidar aquilo ali, certo? Então o que é que acontece? Vai existir situações que a empresa ela vai estar obrigada a constituir, né, essa tal dessa provisão, certo? A gente vai ver, por exemplo, quando você dá garantia em um produto, a empresa vai constituir, de acordo com o histórico dos produtos que dão problema, ela vai constituir uma provisão para a garantia dos produtos. Se você tiver um contrato oneroso, ou seja, tem contrato que se rompeu, não tem custo para nenhum. Mas se eu tenho um contrato oneroso, se romper aquele contrato ali, eu vou ter um custo, aquilo vai gerar uma provisão, certo? Então, essas provisões, isso é tratado no CPC 25, né? Isso vai ser tratado aí no CPC 25. O que é que acontece, pessoal? A gente tem que ficar esperto, porque tem um monte de detalhezinho aí dessa provisão, né? Todo passivo de prazo ou valores incertos. Então, né, que nós vamos ter aí algumas situações do CPC 25. Então, você tem lá uma obrigação. Se você conseguir mensurar com segurança e for provável que haja saída de recursos, aí ali você reconhece a provisão. Você vai reconhecer aquela provisão aonde? Você vai reconhecer no seu patrimônio. Reconhece a provisão lá no balanço patrimonial. E além de reconhecer no balanço patrimonial, também vai ser divulgado em quê? Em notas explicativas. Então é chave isso aqui, ó, é provável que haja saída de recurso. Então como assim, Silvio? Você vai avaliar. Tem um processo trabalhista, você vai avaliar, manda lá pro campo jurídico lá, né, pros consultores, e diz, pô, qual é a chance de haver, né, saída de recurso, de perder aí? Cara, tantos por cento. Aí você avalia, é provável, né, que haja saída de recurso em função daquilo ali. Aí se é provável que haja saída de recurso, você conseguir mensurar com segurança, você reconhece a provisão. E além de reconhecer, você vai divulgar em notas explicativas. Se só for possível que haja a saída de recursos, é o que a gente vai chamar de passivo contingente, certo? E o passivo contingente, ele não é reconhecido no balanço patrimonial, ele só é o quê? Ele só é divulgado em notas explicativas. E se a chance de haver a saída de recursos for somente remota, né, aquilo você não vai nem divulgar em nota explicativa. É um passivo contingente que ele não necessita ser divulgado em notas explicativas. Certo? Então isso aqui é chave aí. Provável, possível e remota. Se for provável que haja saída de recurso, você vai reconhecer no balanço patrimonial e divulgar em nota explicativa. Se for possível somente a saída de recurso, aquilo que a gente chama de passivo contingente, você não reconhece no balanço e você divulga em nota explicativa. Se a chance de haver a saída de recurso for remota, você nada vai fazer. Em relação ao ativo, também esse CPC trata, mas isso não é tão concursável não, certo? Em relação ao ativo, ele disse, para que você reconheça o ativo, tem que ser, além de ser provável que vai ocorrer a entrada de recurso, tem que ser provável, praticamente certo. Praticamente certo, certo? Aí você reconhece no ativo. Se for somente provável, isso é o que a gente chama de ativo contingente. E ativo contingente você não reconhece, assim como o passivo contingente no balanço patrimonial, mas você vai fazer o que isso aqui? Divulgar em notas explicativas. E se a chance de haver a entrada de recursos, se essa chance de haver a entrada de recursos somente for possível, você nada faz, não vai fazer nada, certo? Aí o próprio pronunciamento, né, quando ele vai dizer o que é uma coisa... o que é uma coisa provável que aconteça. Ele diz que a chance de acontecer maior do que a de não acontecer. Então, se ele te dá um evento e fala que avaliaram, e a chance de haver a saída de recursos é de 60%, é porque é provável que aconteça. Porque a chance de acontecer é 60%, de não acontecer é 40%. Certo? Então, ficar ligado nisso aí, que às vezes ele vem com esse negócio aí de percentual. Sempre lembrando, né, que essas provisões são passivos, né? Nós vamos ter lá provisões de contingência, provisões trabalhistas, provisões de riscos cíveis, o que for. Toda vez que você vai constituir uma provisão, isso vai gerar uma despesa,
certo? Despesa. Despesa e tô lá, provisão, por exemplo, provisão trabalhista, certo? Aí você tem lá a provisão trabalhista de 100 mil. Essas provisões que você constitui, elas, claro, vão representar, naquele momento ali, em 31/12 de 2017, a melhor estimativa para a saída de recurso. Que eu achei ali era 100 mil. A melhor estimativa possível é essa. Mas elas vão ser sempre reavaliadas na data do balanço, certo? Continua provável que haja saída de recurso? Continua. Então vai ter que continuar tendo essa provisão. Agora, e o valor? É 100 mil? Né? Se, por exemplo, agora não é mais provável, só é possível. Se é possível, você não tem que ter provisão. Aí você vai reverter aí essa provisão. Ah, Silvio, continua, mas agora você só precisa 80 mil. Você vai reverter uma parte, você tem 100. Continua provável, vai precisar de provisão. Mas agora estimaram que o valor é 150. Aí você vai constituir novamente mais 50. Então essas provisões, elas vão ser sempre reavaliadas na data do balanço. E se o valor estiver superestimado, você pega e vai fazer o quê? Vai estornar ela, né? Você vai diminuir o valor dela, a gente vai estornar ela. E se ela for insuficiente, a gente vai constituir a provisão. Esse estorno a gente fala reverter, a gente reverte a provisão, né? E toda vez que a gente vai reverter a provisão, quando constitui a provisão, isso gera uma despesa. Quando você vai reverter a provisão, isso gera o quê? Gera uma receita, certo? Quando a gente vai reverter, a gente debitaria ali provisão, certo? Provisão trabalhista, e iria acreditar receita com reversão de provisão, certo? Então, juntas está sempre sendo reavaliadas aí em cada data de balanço para a gente ver. A provisão, importante a gente saber, é que o saldo daquela provisão, ela só pode ser utilizada para aquilo que ela foi constituída. Então, não posso utilizar essa provisão que eu constituí trabalhista para pagar uma dívida tributária. Eu não posso fazer isso aí, certo? Então, vamos lá. Provisão, passivo de prazo, valores incertos. Tem que atender tudo lá do passivo, certo? Tem que atender, né, dívida presente, provável que haja essa saída de recurso aí. Como eu falei, essa provisão, ela, né, esse evento que vai criar aí essa obrigação, é o evento que cria a obrigação, ela tanto pode decorrer de quê? Legal, de lei, né? Ou então de contratos não formalizados, certo? Obrigação não formalizada, certo? Obrigação não formalizada, você não tem... E o que é essa obrigação não formalizada? O que é que vem ser isso aí, né, pessoal? Ela assumiu alguma coisa de acordo com a tradição da empresa, né? Criou essa expectativa que ela vai cumprir todas as obrigações lá, que gerou obrigações lá em terceiros, certo? Beleza. Aí, conforme eu falei, existem algumas situações que nós não vamos... Queria só que você soubesse 3 coisinhas aí. Certeza, se a ESAF for cobrar esse negócio, você vai cobrar isso aí mesmo, né? Então, olha só, perdas operacionais, né? A empresa, ela tem lá, teve perda, tá tendo perdas, né? Perdas operacionais futuras. Perdas operacionais futuras não vai justificar, né, a constituição da provisão, certo? Perdas operacionais futuras vai justificar que a gente vai lá submeter aquilo ali ao teste de recuperabilidade e vai diminuir o valor em função do teste de recuperabilidade, certo? Se você vendeu um produto, e você concedeu garantia daquele produto, a gente vai ter que constituir uma provisão. Se eu concedi garantia, eu tenho que ver, de acordo com o meu histórico, quanto normalmente daquilo ali dá problema e constituir uma provisão. E eu vou constituir uma provisão quando? No momento da venda. O fato gerador vai ocorrer no momento que você vendeu. Já cria a obrigação. É o evento que cria a obrigação, é a venda. A venda é o evento que vai criar essa obrigação. Se você garantiu lá que vai ter reembolso, no momento que você vendeu, certo? Você vai e constitui a provisão. Então, olha só, contratos onerosos, provisão. Contratos onerosos, se eu não tenho outra saída, se eu romper o contrato, eu vou ter que pagar? Vou. Então, ali justifica uma provisão, certo? Perdas operacionais, não justifica provisão. Agora, pessoal, olha só, quando você vai esse projeto de reestruturação de uma empresa, se você tem essa reestruturação, isso pode, né, justificar aí essa provisão, certo? Essa provisão para reestruturação, para que ela seja possível, né,
ela depende de preencher alguns requisitos. Seria o mais chatinho aí que poderia cobrar. Você vê que a ESAF nunca cobrou esse tipo de coisa. Então essa reestruturação, o que é que vinha a ser uma reestruturação? Né? Por exemplo, você extinguiu uma linha importante de negócio. Extinguiu. Você fazia indústria e comércio, você extinguiu uma parte daquilo ali. Você agora só vai comercializar, não vai mais industrializar, você vai comprar para revender. Então você extinguiu uma linha de negócio. Isso caracteriza aquilo ali uma reestruturação. Você pegou e determinadas unidades lá no norte não estava tendo retorno, você tirou, eliminou aquelas unidades de outra região. Aquilo é aquilo é uma reestruturação. Ou então, se você eliminar alguns níveis de gerência, isso também está lá como reestruturação. Certo? E essa reestruturação justifica a provisão. Agora, para que essa reestruturação justifique essa provisão, pessoal, tem que ter todo um plano, certo? Um plano detalhado, que será implementado. E esse plano, ele tem que ser comunicado. Não é a administração ficar com aquele plano de reestruturação só para ela, não. Aquilo tem que ser comunicado a todo mundo, porque ali tem interesses, né, de funcionários, interesse de clientes. Todo mundo tem interesse naquilo ali, tem que ser comunicado com antecedência, certo? Ou seja, aquilo ali vai criar o quê, pessoal? Expectativa, né? Expectativa nas pessoas de que aquelas obrigações serão o quê? Serão cumpridas. Aí sim vai constituir essa provisão. Então, a gente pode ter provisão para reestruturação, provisão para garantia, provisão para reembolso, provisão para contrato oneroso, mas perdas operacionais futuras, isso não justifica provisão. Beleza? Aí tem parte aí do pronunciamento, a parte teórica, a gente colocou algumas questões de algumas bancas aí, porque eu falei, sempre que a gente for treinar aí pronunciamento, é bom a gente trazer outras questões aí, porque a gente acaba trabalhando o texto por completo aí, o texto do pronunciamento. Mas, vamos lá, né? Vamos lá. Que questão aí relativa aí à parte agora de provisões mesmo, do jeito que é hoje, né? Provisões lá tratadas como passivo, prazo ou valores incertos lá no passivo que vai atender todos aqueles requisitos lá do passivo. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações relacionadas com passivos. Toda obrigação presente decorrente de evento passado, cuja saída de futuro seja provável, possível ou remota, deve ser constituída uma provisão. Falso. Somente se for o quê? Somente se for provável. Falso. O registro do montante inicial dos recursos captados de terceiros classificáveis no passivo exigível e avaliado pelo custo amortizado deve corresponder ao valor justo líquido dos custos de transação diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Isso é verdadeiro, né? A gente vai ver isso aí. Mas como a questão era de provisão e veio com isso aí, acabou, né, para não modificá-la. O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa na data do balanço das saídas de recursos que serão exigidos para liquidar a obrigação. Verdadeiro. O valor reconhecido deve ser a melhor estimativa. Você tinha naquele momento correspondente aí à saída de recursos. Então, item verdadeiro, item 2 e 3. 2 e 3, portanto, alternativa correta, letra D de dado. Questão 86. Com base na NBC TG 25, provisão, passivos contingentes e ativos contingentes, analise as assertivas abaixo. Uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente. Essa obrigação, a obrigação tem que ser presente, pode ser legal ou não formalizada, pode, como resultado de um evento passado, verdadeiro, né? Quando ela tem isso aí, legal ou não formalizada, como resultado de evento passado. Além disso, né, que, claro, que você consiga mensurar com segurança. Uma provisão deve ser reconhecida como deve ser feita uma estimativa confiável do valor. Perfeito, né? Esse complemento ali. A entidade deve sempre reconhecer um ativo contingente em seu balanço patrimonial. Esse nome, ó, lá com ativo e passivo, ativo contingente não é reconhecido e passivo contingente não é reconhecido. Não são reconhecidos, certo? Portanto, falso. Um ativo contingente é divulgado em notas explicativas, quando é provável a entrada de benefício futuro. Né? Esse ativo contingente, ele é divulgado em notas explicativas. Perfeito. Quando é provável que vai haver o quê? Uma entrada aí de benefício futuro, né? Para que você reconhecesse ele no balanço, ele tinha que ser o quê, pessoal? Provável, praticamente certo. Aí não seria ativo contingente, você iria reconhecer no ativo mesmo. Então é divulgado em notas explicativas quando é provável a entrada de benefício futuro. Portanto, correto. Correto, nós vamos ter aí
Qual foi? O 1 está correto, o 2 está correto e o 3 não está correto. O 3 não estando correto, matou aí, né? Só ficou 1, 2, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, portanto, alternativa correta, letra C. Questão de número 87. Considere as seguintes assertivas a respeito das provisões. A entidade deve reconhecer todas as obrigações presentes decorrentes de eventos passados com provável saída de recursos, cujos valores possam ser estimados com confiança. Verdadeiro, perfeito. Claro, ainda consiga mensurar com segurança. O saldo das provisões pode ser usado para os desembolsos relacionados a todas as provisões, reconhecidas ou não no balanço patrimonial. Caso o saldo total seja suficiente, provisões adicionais deverão ser constituídas. Falso. A gente já viu que não pode provisão trabalhista usar para cobrir débitos tributários, né? Não pode sair. As provisões elas devem ser reavaliadas em cada data de balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. Perfeito. Mostramos isso aí, né? Todo ano se reavalia. Os eventos futuros que possam afetar o valor necessário para liquidar a obrigação devem ser refletidos no valor da provisão, quando houver evidência objetiva suficiente de que eles ocorrerão. Isso é verdadeiro também. Se tiver um evento que vai alterar no valor da provisão, isso deve ser, né, levado em consideração. Perfeito. Então, item 1, 3 e 4 verdadeiros, portanto, alternativa correta, letra D de dado. Mais uma aí, questão 88. A empresa Problemas Gerais, SA, não é, apresentou no balanço patrimonial publicado em 31/12/2013 o saldo de 560 mil na conta provisões, cuja composição era a seguinte. Aí me falou aí, no final de 2014, a empresa reavaliou a situação dos processos a que estava respondendo e identificou novos processos judiciais surgidos em 2014. E ele me dá as informações dos novos processos. Então você tinha processo trabalhista em 2013, 200 mil, e tributário de 360. Você tem que olhar em 2014, se continuou tendo trabalhista, se é provável e se era esse o valor, né? E o tributário, vamos lá, trabalhista e tributário, continuou provável. Só que o valor não era mais 200 mil, o valor era 160. Então vai ter que reverter 40 mil. O tributário era possível. Aqui você tinha, aqui era possível, não vai precisar mais. Você não vai precisar dessa aqui. Então você vai ter que reverter quanto? 360. Aí agora passou a ter uma nova civil possível, você não vai precisar constituir. E um ambiental provável, você vai ter que constituir de 80 mil. Então, pessoal, quando você vai constituir uma provisão, ela gera uma despesa. Quando você reverte, isso gera uma receita. Aqui, a trabalhista era 260 e houve para 200 para 160. Ou seja, houve uma reversão. Você tinha provisão, ó, de 200 mil. E você só vai precisar no final do ano 160. Então você vai reverter quanto? 40 mil. Quando você reverte isso aqui, isso gera uma receita. Vai gerar uma receita de 40 mil em função daquela trabalhista. Mas também a tributária não vai precisar mais, ela passou a ser possível. Então significa que vai gerar uma receita também de quanto? De 360 mil. Né? 360 mil. Então, em função daquelas reversões que nós tivemos, vai gerar receita de quanto? De 400 mil. Mas eu vou precisar constituir uma. A cível? Não, ambiental. É provável 80 mil. E quando eu vou constituir essa provisão, isso vai me gerar o quê? Isso vai me gerar despesa. Eu vou ter uma despesa de quanto? De 80 mil. Perfeito? Então, pessoal, o que eles vão te pedir numa prova é um impacto tipo isso aí. Duas coisas. Quanto vai ter de provisão no balanço patrimonial? Quanto vai ter? Aí me interessa só saber o que é provável e qual o valor. Provável 160, provável 80. Então no balanço vai ter 240 mil. Isso eu já sei, 240 mil no balanço. Ou então o impacto no resultado. O impacto no resultado desse aqui, ó, teria constituído, revertido 400 mil e teria a despesa de constituição de 80. Então o impacto no resultado seria positivo, ganho de 320 mil. As perguntas são essas, certo? Aí a gente vai ver, já sei, ó, um aumento no resultado de 320 mil. Aí beleza. Mas isso aqui você tem que fazer rápido, ó, pacão farejador. Né? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, se ele pedir no balanço, eu olho somente aqui, provável e provável. E somo isso aqui, 240 mil, certo? Beleza. Agora, se ele pedir qual vai ser o impacto no resultado, aí você olha quanto você tinha e quanto você tem. Se você tinha mais do que tem, foi porque reverteu, gerou receita, não quero nem saber o que foi que reverteu.
Se você tinha menos do que você precisava, você vai ter que constituir, vai gerar despesa. Então olha aqui, ó, 560 era o que eu tinha. 560 era o que eu tinha, 240 é o que eu vou precisar. Então essa diferença eu vou reverter, porque eu tenho a mais. E se eu vou reverter, isso gera o quê? Isso gera uma receita no resultado. 560 menos 240, isso vai me dar aqui um aumento de quanto? De 320 aí no resultado. Aí marca lá, assinala a letra B de bola, e aí a gente dá aquela paradinha para tomar uma água, e já já aí a gente volta com mais questões. Até já.